Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, dia 13 de outubro, nós queremos recordar a memória do bem-aventurado Carlo Acutis, embora tenha sido ontem, dia 12, a sua memória litúrgica. A única coisa que nós temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santos. Essa frase é de Carlo Acutis, que gostava de transmitir aos familiares e amigos. Carlo Acutis, ele nasceu em Londres, na Inglaterra, onde os seus pais estavam trabalhando no dia 3 de maio de 1991. Mas ele viveu em Milão, na Itália. Ele fez a primeira comunhão aos 7 anos, no dia 16 de junho de 1998, no mosteiro de Bernaga Perego, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Milão. E segundo a sua mãe, Antônia Acutis, desde muito pequeno, quando passava perto de uma igreja, ele dizia: "Mãe, vamos entrar para cumprimentar Jesus e fazer uma oração." Carlo foi um jovem do século XX, que em muitos aspectos era um jovem igual aos demais jovens da sua geração. Ele gostava de futebol, de andar de bicicleta, de informática e de desenhos animados, e jogava PlayStation com os amigos. Mas apesar da pouca idade, Carlo era um jovem que tinha uma grande abertura para os outros, sobretudo aos excluídos de nossa sociedade, sem nenhuma distinção de raça ou de religião. Ele gostava de ler a história da vida dos santos e se dedicava à leitura e à meditação das Sagradas Escrituras. Carlo Acutis era, acima de tudo, um jovem apaixonado por Cristo, pela Virgem Maria e pela Igreja. E por isso, ele rezava o rosário diariamente, participava dos sacramentos da Eucaristia e da reconciliação e possuía o bom hábito da oração no sacrário diante do Santíssimo Sacramento. Ele era um apaixonado por Jesus Eucarístico e definiu para a sua vida o seguinte objetivo: estar sempre unido a Jesus. Este é o meu projeto de vida. Ele tinha o conhecimento de que a confissão sacramental é o meio que Cristo instituiu para que possamos nos livrar dos erros e dos pecados do dia a dia. E por isso ele gostava de afirmar: a alma, para se elevar ao céu, ela necessita se livrar desses pequenos pesos que são os pecados veniais. Carlo Acutis era extremamente talentoso no domínio das ferramentas do mundo digital. Para ele, a internet era um bom terreno onde devemos semear a semente da boa nova da salvação. Ele sabe muito bem que esses mecanismos da comunicação, da publicidade e das redes sociais podiam e podem ser usados para nos tornar seres adormecidos, dependentes do consumo e das novidades que podemos comprar, obcecados pelo tempo livre, trancados na negatividade. Mas ele foi capaz de usar as novas técnicas da comunicação para transmitir o Evangelho, para comunicar valores e belezas, disse o Papa Francisco. Visando corresponder aos pedidos do Papa Bento XVI, que solicitava aos jovens ser presença de Deus na internet, Carlo Acutis se dedicou a realizar na internet a comunicação de boas notícias. Nesse sentido, ele usava o Orkut e outros grupos de comunicação midiáticos para postar textos, frases e ensinamentos sobre o amor de Cristo, o valor da oração e, em especial, para testemunhar o valor da Sagrada Eucaristia. A Sagrada Comunhão era o alimento da pureza e da caridade do jovem Carlo. Buscando divulgar para os seus conterrâneos os tesouros da Eucaristia e almejando que mais pessoas conhecessem os mistérios eucarísticos, com a ajuda dos seus pais, no período de 3 anos, ele construiu uma exposição sobre os milagres eucarísticos que percorreu diversas dioceses italianas e alcançou o mundo. Contemplando o ardor eucarístico de Carlo Acutis, nós podemos afirmar: através da santidade dos jovens, a Igreja pode renovar seu ardor espiritual e seu vigor apostólico, disse o Papa Francisco.
No início de outubro de 2006, com apenas 15 anos de idade, Carlo Acutis adoeceu. Parecia ser uma gripe normal, mas os exames revelaram que era uma leucemia fulminante do tipo M3, a pior, e infelizmente não havia possibilidade de recuperação. Cerca de 10 dias antes, foi o período que se estendeu, do diagnóstico da doença até a sua morte. Ele foi internado no Hospital de São Geraldo de Monza e, ao entrar, antevendo a sua morte, ele disse aos seus pais: "Daqui eu não saio." Naqueles breves dias de internação, as dores e os sofrimentos chegaram a ele e o santificou, vendo naquelas dificuldades a cruz que Cristo lhe apresentou pela salvação dos pecadores. No hospital, ele pediu a unção dos enfermos e veio a falecer no dia 12 de outubro de 2006. No dia do seu funeral, a igreja e o cemitério estavam repletos de pessoas que conheceram o jovem milanês que nas pequenas coisas e em uma vida curta testemunhou sinais fecundos de santidade. Carlo Acutis foi declarado venerável no ano de 2018 e a 6 de abril de 1919, os seus restos mortais foram levados para o Santuário do Despojamento na cidade de Assis, na Itália. No dia 10 de outubro de 2020, ele foi beatificado, o jovem que viveu a santidade sem reservas e nos ensinou que todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Diante do testemunho da juventude, do entusiasmo e da fé de Carlo Acutis, nós podemos afirmar, utilizando as palavras de Dom Ennio Apiciti, responsável pelo escritório para as causas do santo da Arquidiocese de Milão. Disse ele: "Sua fama de santidade difundiu-se por todo o mundo de forma misteriosa, que se alguém quisesse dá-lo a conhecer, ao redor de sua vida aconteceu algo grande, frente ao qual eu me ajoelho." Bem-aventurado Carlo Acutis, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.